Olá, que alegria estarmos entrando no teu lar com mais um programa Mensagem de Esperança. Nesta noite nós ouviremos mais uma porção da Palavra do Senhor, cujo tema é Um Ano Novo Especial. Fique conosco, Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, tudo bem? Espero que você tenha passado bem aí as festas e eu venho até você para lançar um desafio que nós já fizemos na igreja e eu gostaria de convidar você que não esteve lá no culto para participar também. O desafio é um desafio de leitura da Bíblia. No mês de janeiro, o mês de janeiro tem 31 dias, nós fazemos uma leitura no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, como você sabe, também tem 31 capítulos. Portanto, cada dia lendo um capítulo do livro de Provérbios. Dia 1º, o capítulo 1º, dia 2, o capítulo 2, assim por diante. Mas essa leitura, nós estamos indicando que você faça de algumas maneiras especiais. Primeiro, você vai pegar um bloco, um caderno, uma agenda, um diário, aquilo que você desejar, e deixar ali com uma caneta. E antes de começar a leitura, você vai fazer uma oração. Nessa oração você vai pedir ao Senhor que fale com você, que Deus silencie todas as outras vozes que não seja a voz dele, para que você realmente possa ter um tempo de paz e descanso durante a leitura. Aí então você faz a leitura com devagar, calmamente, e anote durante a leitura um versículo ou dois, no máximo 3, que te chamou a atenção, algo que se destacou. Anote esse versículo no seu bloco, vai anotar ali naquela folha esse texto. Depois tire um tempo para meditar nesse versículo que te chamou a atenção. Permita um tempo para que o Espírito de Deus possa falar com você, comunicar uma mensagem para você. Se você quiser anotar no papel aquilo que Deus falou com você, aquilo que chamou a atenção, faça isso. Não acumule a leitura. Faça certinho, cada dia a leitura de um capítulo. No final, você tire um tempo para fazer uma oração, para que Deus possa te dar graça, para você aplicar aquela leitura na sua vida. Esse é o desafio que estamos lançando para você durante o mês de janeiro. Comece logo aí no dia 1º, já lendo o 1º capítulo, e com certeza vai ser uma bênção. Toda a igreja aqui, os irmãos foram desafiados a fazer isso. Se você também não é aqui da igreja e gostaria de participar, está convidado a participar com a gente. Faça isso. Deus te abençoe, um feliz ano novo. Estamos juntos aí. Hoje eu venho a ti, Jesus, para buscar a resposta, uma certeza, o meu sinal. Ergo meu clamor e a minha adoração, e a vitória chegará. Não importa o tempo, a distância ou dor, basta somente em ti, Jesus, confiar. Na palavra estão firmados os meus pés. Só tu tens a glória, a força e o poder. Se o meu corpo fraco não quiser andar, eu não vou me abater. Eu sei no Espírito posso me levantar. Basta somente em ti, Jesus, confiar. Toca em mim, Jesus, sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre. Ajuda a minha fé, faça
Jesus, sara o meu coração. Eu preciso viver o milagre. Ajuda a minha fé, faça-me ir além. Toca-me com teu poder. Toca em mim. Toca em mim, Jesus. Sara o meu coração. Eu preciso viver o milagre. Ajuda a minha fé, faça-me ir além. Toca-me com teu poder. Toca-me com teu poder. Toca-me com teu poder. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, de todos que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, em frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença de homens e mulheres e de outros que podiam entender. Todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e esse podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Rezuá, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Setai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Peaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o, explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando, enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém? Glória a Deus. Em outra versão, esse texto termina com: A alegria do Senhor é a vossa força. Meus irmãos, essa leitura que nós fizemos no livro de Neemias, escrito na palavra de Deus, ele relata um período em que o povo de Deus, o povo de Judá, de Israel, tinham voltado para a sua terra, depois de um período de cativeiro numa terra estrangeira, que era a Babilônia, de cerca de 70 anos. Eles estão de volta para a sua terra. Alguns já conheciam a terra, os mais velhos. Alguns, porém, muito novos, tinham nascido durante o período do cativeiro, não conheciam ainda a sua terra, e agora eles estão de volta nas suas cidades. A população nesse tempo era de cerca de 42 mil pessoas, 42 mil habitantes tinha em Israel. Eles estavam organizados nas suas cidades,
Alguns, como eu disse, não conheciam ainda a terra, outros recordavam da terra, porém, num período áureo, num período de glória, em que tinham um lindo templo, em que tinham construções suntuosas, que Salomão havia edificado, enfim. E havia um misto de tristeza, um misto de alegria, e eles viviam, estavam de volta nesse tempo. Acima de tudo, era um período de muita reflexão. Eles pensavam um pouco sobre os erros que foram cometidos no passado e que os levou a ser levados ao cativeiro. Pensavam nos pecados deles e também dos seus pais no passado e do juízo de Deus sobre eles, de tal forma que a terra deles estava naquela condição. E também tentavam buscar uma esperança, tentavam encontrar dentro de si uma expectativa que os motivasse a alegria, que os motivasse novamente a ter uma esperança, a voltar aos bons tempos da sua vida. Isso, inicialmente, já aqui com uma lição para nós, sempre que está chegando o final de um ano, que nós estamos aí para começar um novo ano, a gente passa por esse período. Nós começamos a fazer uma retrospectiva do nosso ano, do que passamos, das coisas erradas que fizemos, de por que algumas coisas não deram certo, o que deu certo, algumas frustrações, algumas decepções, porém, nos alegramos com alguns sucessos, algumas conquistas, e pensamos também, ou tentamos buscar dentro de nós, ou em alguém, ou em algo, uma esperança, uma força, um ânimo, para a gente iniciar a batalha. E eu sei que esse ano que nós passamos, certamente foi um ano de muitas dificuldades, foram dias difíceis, muitas crises, muitas coisas nos afetaram, vieram sobre a gente, e na verdade, nós não podemos esperar muitas coisas neste mundo, nessa terra, no país, enfim. E a gente para então, e a gente faz algumas reflexões na nossa vida. É um tempo de a gente pensar um pouco sobre todas estas coisas. E aqui esse povo está vivendo esse contexto. Mas essa história aqui que nós lemos, fala que esse povo inicialmente tem um desejo, e eles revelam um desejo. E no primeiro dia do 7º mês, a Bíblia diz que todo o povo se ajuntou, como se fosse uma pessoa só. E eles foram a uma praça, que tinha em frente à Porta das Águas. A área do Templo de Jerusalém, ela tinha alguns muros que a cercavam, e era constituído por 12 portas. E uma dessas portas era chamada Porta das Águas. Em frente a essa porta, via esse lugar, esse espaço, e o povo se reúne ali. Não dá para saber exatamente quantas pessoas, mas como eles tinham uma população de cerca de 42 mil, e juntaram ali todos que podiam entender e compreender, alguns pensam que havia um público de cerca de 30 mil pessoas reunidos. Então você imagina, num tempo, o pessoal da música aqui pode pensar um pouco isso, eles não tinham o serviço de som, não tinha microfone, não tinha nada disso, e você instruir, você falar, pregar, para um grupo de cerca de 30 mil pessoas. Esses lugares, eles eram trabalhados acusticamente, para que se pudesse fazer discursos, de tal forma que as pessoas pudessem entender. Mas era muita gente para eles falarem e para que todas as pessoas pudessem ouvi-los. Eu não sei exatamente como se fazer isso, eu fico imaginando isso, né? Se acabar a energia aqui, ou se der um problema no sistema de som, e eu tiver que falar aqui com cerca de 400 pessoas, certamente eu já vou ter dificuldade, para que vocês possam me ouvir, ou para falar um pouquinho até 5 minutos até a garganta aguenta, mas nós vamos ver aqui que esse tempo que eles ficaram ali, foi das 6 horas da manhã até ao meio-dia, um culto de 6 horas, não é muito fácil, e a galera estava de pé, e estavam atentos ao que estava sendo lido, e ao que estava sendo ensinado, e ao que estava sendo falado. Mas aqui, queridos, esse povo se reúne, essa multidão se reúne,
e chamam lá o Esdras, que era o escriba, que também era sacerdote, e ele só tem um desejo. Ele pede para ele assim: olha, eu quero que você traga aqui o livro da lei do Senhor, escrito por Moisés, e nós queremos que você leia para a gente. Eles não tinham toda a facilidade que nós temos. Você, todo mundo que está aqui hoje, tem pelo menos uma Bíblia. Eu acho que na sua casa, talvez uma, duas, três, uma Bíblia de capa dura, mole, uma pequenininha, grande, você já baixou ela no celular, tem no seu computador, tem Bíblia de várias versões, mas eles não tinham isso, principalmente nessa época. Esdras tinha uma cópia, os rolos dos escritos da lei de Deus, e esse povo então está ansioso, eles querem ouvir. Nesse tempo de reflexão que eles estão fazendo, nesse tempo em que eles estão revendo, pensando no seu passado, pensando em como vão viver daqui para frente, eles têm um desejo: nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Nós não queremos mais formar ou formatar a nossa vida pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas próprias ideias. Nós queremos ouvir o que Deus tem para dizer para a gente. E olha que bacana isso, olha que coisa instrutiva para a gente. Se você e se nós todos pudéssemos pensar assim. Talvez você fez alguns planos para o próximo ano, talvez você conversou lá com a sua esposa, conversou com o seu marido, você reuniu sua família e projetou algumas coisas e pensou algumas coisas. Mas eu quero te perguntar, será que nesse período todo dessas reflexões, vocês abriram em algum momento a palavra de Deus e orou sinceramente ao Senhor, dizendo: Senhor, fala conosco, dirige-nos pela Tua palavra, ensina-nos a Tua vontade, mostra-nos o caminho que o Senhor quer que a gente percorra neste ano, como nós devemos viver, qual é a vontade do Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos, como o Senhor quer, qual o estilo de vida que o Senhor quer que nós tenhamos. Será que nós fazemos isso? Mas o povo aqui está ansioso para isso. O versículo 3 fala que ele leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Eles não se distraíam, eles estavam ali ligados, ouvindo, desejosos de ouvir, atentos ao que o Senhor tinha para dizer para eles. Nós vemos um tempo em que as pessoas não querem muito mais ouvir a palavra de Deus. As pessoas querem muito entretenimento. Muitos têm mudado até o estilo de culto. Põe o culto com bastante entretenimento, tem que fazer coisas assim, o povo vai embora, a turma dorme, ninguém quer mais. A gente tinha uma coisa antigamente chamada de estudo bíblico, talvez você não sabe nem o que é isso. Estudos bíblicos eram cultos ou reuniões em que a gente se reunia e ficava 2 horas com alguém, dando um estudo mesmo, uma meditação, num texto da Escritura, num tema da Escritura, e as pessoas vinham, qualquer festividade que tinha um tempo de estudo bíblico, é que as pessoas vinham, não tinha cântico, não tinha música, era o momento de ouvir a palavra, mas ninguém está querendo muito mais esse negócio hoje, principalmente se a palavra der uma arrochada, se o negócio pegar, se começar a dar uma cutucada na gente, nós queremos uma coisa mais light, mas esse povo estava ali, atentos, querendo e desejosos de ouvir a leitura e a palavra de Deus. E como eles faziam? Tanto Esdras como os seus companheiros, nós lemos os vários nomes aqui. Se você vai ter filho, ou pretende ter um filho, você pode olhar aqui, tem alguns nomes que pode ser sugestivo. Rasbadana, por exemplo, um nome bacana, para você pôr Maazéias, Pedaías. De repente você gosta de algum desses nomes aqui e quer pôr no seu filho. Aqui tem algumas dicas que você pode... Não tem ninguém que chama Rasbadana aqui não, né, irmão? De repente eu falo isso aqui, mas depois não, minha filha é Rasbadana, o que você tem contra Rasbadana? Nada contra Rasbadana, aliás, um nome muito bonito, tanto que eu estou sugerindo aqui. Desculpa aí se você pôs o nome do seu filho de Rasbadana. Chique, hein? Rasbadana, vem cá, moleque. Certamente ele não ia gostar muito de você quando ele crescesse. Bom, essa palavra, quando começa a ser lida e as pessoas começam a ouvir, ela causa 2 efeitos na vida das pessoas. Em primeiro lugar, há um choro. Eles começam a chorar.
o toque da palavra dele, da palavra de Deus na vida deles, começa a trazer o que chamamos de contrição. Contrição é quando nós começamos a olhar para dentro de nós e nós começamos a perceber os nossos erros, as nossas falhas. E é o que nós chamamos assim de quando você não está somente lendo a palavra, mas a palavra está lendo você. A palavra está falando com você. Deus, através da sua palavra, começa a falar com a sua vida. É como se fosse um espelho em que você está olhando, e ela começa a mostrar falhas do seu caráter, coisas que você precisa mudar, atitudes que nós precisamos tomar. E quando isso vem na nossa vida, há essa contrição. E chega, muitas vezes, às lágrimas. Eu não sei qual que é a sua familiaridade com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas. Eu não sei qual que é o seu tempo que você gosta de dedicar à leitura da Bíblia. Eu não sei como você se alimenta a sua alma espiritualmente, mas certamente, se você tira um tempo saudável, um tempo importante, para a meditação na palavra de Deus, em algum momento da sua vida, essa palavra já tocou o seu coração, de tal modo que você veio às lágrimas, porque Deus estava moldando você, estava tratando com você, e aquela palavra tocou profundamente na sua alma, e é isso que fez com o povo, eles choraram, havia contrição. Mas eles também foram motivados para adoração. O versículo 6 fala: Êxodo levantou, louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém e Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Quando eles leem a palavra de Deus, ao mesmo tempo que eles estão contritos, ao mesmo tempo que a palavra de Deus mexe com eles se colocam numa atitude de adoração. Começa levantando as mãos e concordando, dizendo amém, amém, mas depois eles se lançam com o rosto em terra e adoram ao Senhor. Olha que culto interessante esse, né, irmãos? No culto de 6 horas, há um tempo de adoração, em que eles adoram com as mãos levantadas, depois eles adoram com o rosto em terra. Eu fico imaginando que primeiro foi uma música mais agitada, aí então eles levantaram as mãos e diziam amém. Depois foi aquela música mais calma, toca em mim, Senhor. Né? Aí o povo se prostrou e adorou ao Senhor, se colocou diante dele e adorou e louvou o nome do Senhor Deus. Amém? Segunda questão aqui, além disso, um desejo pela palavra de Deus, eu destaco um novo tempo de Deus. E eu falei no começo que o tema da mensagem é um ano novo especial, e agora você vai entender por quê. O versículo 2 começa assim: Assim, no primeiro dia do 7º mês, talvez eu não te diga nada, mas esse 7º mês é o mês de Tisri. Tisri corresponde, no calendário judaico, ao nosso mês de setembro, outubro, ao nosso correspondente aqui. E esse primeiro dia de Tisri é o primeiro dia do ano judeu. O ano judaico começa no dia 1º do 7º mês, no mês de Tisri. É o início do ano. Então esse dia aqui, eles tinham uma festa, chamada de Festa das Trombetas. Ela durava 2 dias. Começava no primeiro dia e ia até o 2º dia. Era uma festa solene, de adoração das trombetas, porque eram tocadas trombetas anunciando a chegada do novo ano, e ao contrário da gente, que a gente comemora meia-noite aqui, né? Meia-noite, ano novo, pessoal, feliz ano novo, essa coisa toda. O dia judaico começa às 6 da manhã. O dia para eles começa às 6 da manhã, e não à meia-noite, como a gente faz aqui. Então, 6 horas da manhã, o romper da alva que eles estão aqui, é a passagem de ano, é o Réveillon deles. Réveillon é uma palavra francesa que significa acordar, despertar de um novo dia, ou no caso aqui, despertar de um novo ano. Eles estão vivendo aqui o seu Réveillon, eles estão no culto de passagem de ano. Mas ao contrário do que muitas vezes nós queremos, só comer, beber, festejar, não, eles têm um tempo, e eles estão aproveitando esse dia para estar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Mas esse era um culto de passagem de ano, esse era um tempo de Réveillon, essa era a festa deles. Todo o povo sai das suas casas e vai para a praça. Mas não para fazer bagunça, não para queima de fogos. Eles vão ali para ouvir a palavra do Senhor. Ai, doeu.
Mas o negócio é meio sem graça, né? O ano inteiro para a gente ouvir a palavra, no começo do ano, já vai começar assim, ainda 6 horas ali, ouvindo a palavra. Eles escolheram fazer isso, e eles comemoravam, então eles estavam ali fazendo exatamente isso, despertando para esse novo tempo, diante de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E aqui tem 2 lições importantes para a gente. Primeira, se você deseja ter um ano de comunhão com Deus, começa logo no primeiro dia. Começa logo no primeiro dia. Talvez você tenha projetado aí, não, 2016 vai ser diferente e tal, né? E você tem algumas ideias para fazer, aí você fala assim, mas o primeiro dia a gente fica acordado até tarde, aí a gente vai dormir até um pouco mais tarde, tem algumas coisas para comer que sobrou da ceia, e aí... Não, vamos deixar lá para o dia 2. Não, queridos, se você está projetando na sua vida, eu quero ter um ano mais próximo de Deus, mais comunhão com Deus, comece logo no primeiro dia do ano. Comece logo, faça um propósito, faça um objetivo. E esse povo reúne no primeiro dia, na passagem, eles já estão diante do Senhor. Segundo, quanto maior a nossa busca pela palavra de Deus, maior será a nossa comunhão com Ele. É através da palavra que Deus passa essa comunhão com a gente. Não existe comunhão com Deus sem meditação na sua palavra. Não existe comunhão com Deus sem que nós tenhamos um tempo para que Ele possa falar conosco. Ah, pastor, eu acho que vim no culto domingão à noite, tá bom, olha, é bom, você deve vir na igreja, a vida de comunidade é muito importante, você tem um lugar onde você vai congregar, onde você é abastecido espiritualmente, mas querido, é importante que você tenha um tempo na sua vida para a palavra de Deus. Eu sei o que muitos pensam, talvez você pense assim, olha, eu já sei, você está querendo dizer devocional, tirar um momento do dia para ler a Bíblia, para orar, mas olha, a vida de hoje é muito corrida, a gente tem tanta coisa para fazer, o dia já começa correndo, celular tocando, compromissos, atividades, agenda para cumprir, é complicado. Então, que tal assim? A gente separa algumas pessoas, os chamados pastores, e eles têm esse tempo com Deus, sozinho, ele vai ter lá o tempo de meditação, Deus fala com ele, se revela a ele, e a gente vem aqui um dia e você transmite para a gente tudo que Deus falou, e a gente ouve a palavra de Deus, é alimentado, e nós vamos embora. Você pode dizer que isso é estranho, mas tem muita gente que pensa assim, e não só pensa assim, que age assim. Que age assim. Tem coisas, querido, que ninguém pode fazer por você. Só você que pode fazer. E ter uma vida de comunhão com Deus, é só você que pode fazer isso. Não posso fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. É sua função. É o seu trabalho. Eu estava lendo o livro do Max Lucado e ele fala um pouco sobre isso. E ele usa um exemplo tipo assim, imagina que você quer ter um relacionamento, você quer se apaixonar por alguém, você quer ter um romance. Mas esse negócio de romance dá muito trabalho, pensou? Tem cobrança, né? Tem que dar presente, tem essa coisa toda. Aí então você fala para alguém, ou contrata alguém e fala assim, olha, é o seguinte, você vai namorar uma pessoa e depois você me conta como é, como é que foi, você me passa as informações e beleza, fica como se fosse eu que estivesse fazendo isso. Não dá, né? Não. Ou então você pode pensar nisso com relação à alimentação. Olha, eu preciso comer, preciso me alimentar, mas dá trabalho comer. Pegar, mastigar, aquela coisa toda, tal. Que tal contratar alguém para comer no meu lugar? E aí a pessoa vai te contando, olha, essa carne tem um sabor assim, ela tem tais vitaminas, eu estou comendo aqui, eu vou falando e você vai sendo alimentado. Não dá certo. Alimentar-se da palavra é algo que cada um de nós temos que fazer. É função de cada um de nós, queridos.
E Deus quer ter esse relacionamento com cada um de nós. Deus tem o prazer de ter esse relacionamento com cada um de nós. E a gente tem que dedicar o tempo, cada um de nós, o tempo para Deus, o tempo para a sua palavra, o tempo para estar diante dEle, o tempo para ter comunhão com Ele. Quanto maior nossa busca pela palavra de Deus, maior será a nossa comunhão com Ele. Agora, era interessante porque eles estavam num lugar chamado de Porta das Águas. Como eu já disse, a Porta das Águas tem uma lição espiritual para a gente. Porque Jesus, ele se apresentou como sendo a porta. Lá em João 10, 9 fala, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá, encontrará pastagem. Mas ele também disse que ele tem uma água, que é uma água que leva à vida eterna. João 4,14 ele diz, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Por isso, toda a comunhão, todo o alimento e tudo aquilo que nós precisamos, começa e termina em Jesus. E toda a nossa vida, todo o nosso propósito, todo o nosso objetivo, deve começar em Jesus. A porta é a oportunidade. A porta ela serve para te mostrar a entrada, para te mostrar o caminho, para te mostrar o início. Jesus lhe disse, eu sou esta porta. E talvez você tenha buscado tantos lugares, talvez você tenha buscado tantas fontes, buscando uma alegria, buscando paz, buscando descanso, buscando direcionamento, mas eu quero dizer para você que com certeza, o único lugar onde você vai encontrar é em Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o lugar. Jesus não é simplesmente uma pessoa, Ele é um lugar, Ele é onde nós vamos, Ele é o ambiente onde nós podemos estar com Ele, viver com Ele. Ele veio a este mundo, queridos, nós vivíamos sem esperança, a humanidade não tinha um rumo, não havia solução para a nossa vida, a causa do nosso pecado era irremediável, não havia solução para isso, mas Jesus, Ele veio a este mundo, viveu como um ser humano, tomou o nosso lugar, deu a sua vida na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e através dele nós podemos ter esperança. Ele é a porta das águas, Ele é a porta onde você pode ir, Ele é a porta onde você pode entrar, Ele é a porta onde você pode se abrigar, Ele é o caminho que direciona você para Deus, Ele é o caminho que nos mostra e nos revela os céus. E esse Jesus ainda hoje, Ele te chama, ainda hoje Ele diz, filho, dá-me o teu coração, receba-me, entre na minha porta, venha andar comigo, venha cear comigo, venha viver comigo, eu tenho descanso para a sua alma, eu tenho a água que mata a sua sede, que dessedenta o cansado, Ele traz o alívio para aquele que está em perturbação. Esse Jesus, Ele te ama, Ele tem um objetivo para você. Você não precisa esperar a passagem de ano, você pode encontrá-lo ainda hoje, Ele está aqui, Ele espera por você. Glória a Deus. E eles vão começar um novo ano, o ano novo. Mas havia duas aflições que turbava esse povo: a fraqueza e a tristeza. Quando eles participam da leitura da Bíblia, eles começam a chorar. E os escribas que estavam fazendo a leitura, o sacerdote, os levitas, eles percebem isso. E ele chega para ele e diz, gente, não se entristeçam. Vocês precisam estar fortalecidos. Vocês precisam estar com disposição. E quando eu olho essas duas situações, fraqueza e tristeza, eu vejo um retrato da humanidade moderna. Aliás, que tem tomado corações por muitos tempos. Fraqueza. Talvez a gente viva o tempo em que as pessoas vão mais a academias, têm buscado adquirir força física, muitos caras e meninas aí musculosos, bacana. Mas nós vivemos um tempo em que nós temos notado e percebido as maiores fraquezas nas pessoas. No sentido espiritual, aquele eu estou fraco, eu não tenho força. A pessoa faz um propósito, põe um objetivo, mas não consegue vencer uma semana.
Começo do ano, faz tantas promessas para Deus. Senhor, esse ano. E eu penso assim, que Jesus deveria voltar na primeira semana do ano, porque o povo está tudo bem, está tudo muito crente. Jesus, esse ano vai ser diferente, eu vou orar, vou ler a Bíblia, eu vou fazer não sei o quê, eu vou, ele faz promessas para Deus, tal. E começa janeiro, primeira semana, segunda semana, na terceira já esqueceu um dia, pulou, depois eu compenso. Na outra, já está assim. E quando começa o fevereiro, não, depois do carnaval eu volto. E aí, na Páscoa, e já esqueceu tudo que prometeu. Já voltou aos velhos hábitos, a vida já está vivendo. A gente fala, mas irmão, cadê aquelas promessas, cadê aqueles votos, cadê tudo? Não consegui, não tive força, fraco. E alguns sinais que mostram se você está fraco espiritualmente. Sem vontade, nem desejo pelas coisas de Deus. Falta de disposição para lutar por qualquer coisa na sua vida. É constantemente vencido pelo pecado. Todos nós pecamos. Não existem pessoas isentas de pecado. Mas a pessoa que é dominada e constantemente vencida pelo pecado. Falta de disposição, não estou dizendo nem vontade, mas falta de disposição pela leitura da palavra e para a oração. Tudo isso está indicando uma vida de fraqueza espiritual. Mostrando que a pessoa está fraca espiritualmente, está sem força. E a tristeza? O que é a tristeza? É falta de alegria. O que é falta de alegria? Tristeza. Todo mundo sabe. É interessante que a palavra de Deus, ela tem um mandamento, que é o mandamento de alegria, que diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Eu não estou falando aqui que você não vai ter momento em que você vai se entristecer. Todos nós vamos ter isso. Estamos passando por momentos difíceis, provações. Você vai ter momento em que você pode se entristecer. Nós podemos ter momentos de tristeza, mas não viver triste. Aqui está falando de uma amargura de espírito motivado pela falta de esperança, pela falta de uma expectativa de dias melhores. Porque você não consegue olhar e visualizar uma mudança na sua vida. E isso causa uma tristeza muito grande nos corações. E muita gente está vivendo assim. Muita gente está caminhando dessa maneira. Muita gente vive num ambiente de tristeza, de amargura profunda, constantemente nesse tipo de vida. Tenta disfarçar, vai às festas, procura entretenimento, e o entretenimento não falta, tenta mostrar outra coisa, aplacar essa tristeza, mas quando está sozinho, quando põe a cabeça no travesseiro, a angústia toma conta do coração, uma tristeza profunda, uma amargura do espírito, porque não vê sentido, não vê saída, não vê solução, há uma falta de expectativa. E aí a resposta de Deus para eles está no versículo 10, quando diz assim, disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha que coisa interessante. Eles dão duas receitas para esses dois maus, para a tristeza e para a fraqueza. Para a fraqueza, comei as gorduras. Evidentemente, alguns aqui que gostam daquela carne com gordurinha, né? Falam, até que enfim, pastor, depois de tanto tempo, uma palavra abençoada, né? Vamos comer gordura aqui, comer gordura, tal. Mas talvez o sentido não seja bem esse aí, queridos. Comer as gorduras aqui, está falando de um alimento que sustenta. Um alimento que tem as vitaminas necessárias para que você receba força, para que você seja sustentado de verdade. Falando de comida boa, comida forte, comida que ajuda, que dá sustento. Então o Senhor está dizendo assim, coma dessas gorduras. Há um alimento de Deus. E é isso, no sentido espiritual, a palavra do Senhor, a vida com Deus, a comunhão com Deus, ela nos fortalece, ela tem esse sustento
sustento, ela tem esse poder de trazer energia para a nossa vida, de trazer força, disposição. Se você anda cansado, se você anda sem disposição, comece a ir pela palavra, a buscar a comunhão com Deus, a vir aos cultos regularmente, a ter um tempo com Deus, a viver uma vida de acordo com a vontade, com a lei do Senhor. Você vai perceber que você vai começar a ter força, a adquirir as habilidades para continuar lutando, para continuar firme. Muitos desistem nos primeiros dias, mas isso é gradativo, querido. Não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. É como a história daquela criança que foi para a escola, primeiro dia de aula, e quando ela chegou em casa toda feliz, a mamãe chegou e perguntou: filhinha, e aí, você aprendeu alguma coisa hoje? Ela disse: acho que não, mãe, eu vou ter que voltar amanhã para continuar. E depois da manhã eu vou ter que ir de novo, e depois da manhã eu vou ter que ir de novo. A palavra de Deus é assim, queridos. Não é que você vai chegar em casa hoje aqui, vou ler rapidinho aqui um texto aqui, buscar uma folha. Não, é um dia a dia, é um tempo. Você vai encontrando essa força, você vai encontrando essa energia que vai te manter firme na luta. É comer as gorduras, beber as doçuras. A tradução aqui é beber o vinho da alegria. Na Bíblia, o vinho significa alegria. E esse texto da bebida doce, comenta-se que é o vinho novo adoçado com mel. Eu não sei, nunca sei como é que pode ser isso aí. Mas ele fala de uma bebida doce, o vinho adoçado com mel. Símbolo da alegria da juventude, da força, que traz alegria no coração da pessoa. E a alegria do Senhor, então essa alegria em nós vai nos fortalecer. Deixa eu dizer para você uma coisa. Deus tem uma alegria para o seu coração. A alegria do Senhor é uma alegria abundante. A alegria do Senhor não é uma alegria de uma noite só. A alegria do Senhor não é uma alegria que vem pelas drogas, pela bebida, pelo sexo. Não, a alegria do Senhor é uma alegria de dentro, que vai dentro do seu coração, dentro da sua alma, e ela é independente das circunstâncias, é uma alegria perpétua, é uma alegria duradoura, é uma alegria que traz força para a sua vida. E quando você recebe a alegria do Senhor na sua vida, você tem força para caminhar. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, é aquele agente da alegria, que traz alegria para os nossos corações. Se você nessa noite está triste, está perturbado, está sem expectativa, o Espírito de Deus está aqui nessa noite, Ele quer alegrar o seu coração, Ele quer trazer alegria para a tua alma, Ele quer trazer essa alegria que é força para você caminhar, para você lutar, para você seguir em frente. Um texto de Sofonias, talvez você não sabia que tinha esse livro na Bíblia, mas tem. Ele tem 3 capítulos, e o capítulo 3, versículo 17, o próprio Senhor diz assim: o Senhor seu Deus está no meio de vós, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Sabe o que quer dizer isso, querido? Que Deus quer se alegrar juntamente com a gente. Algumas versões aqui onde fala brados de alegria, fala que Deus quer cantar. Pastor, peraí, eu já vi falar que lá no céu tem música que a gente canta para adorar a Deus. Agora, Deus cantando, nunca tinha ouvido isso. Esse versículo está falando isso. Deus se alegrará com brados de alegria. Talvez você não conseguiu entender o que é isso aqui. Você imagina Deus dando brados de alegria com você? Deus fazendo isso. Se você é pai ou mãe, ou se você já foi criança pequena, e aí todo mundo já foi, você lembra aquele dia, ou aqueles momentos, em que seu pai chegava em casa, ou seu filho, quando você chega em casa, e seu filho pequenininho está lá, e quando você abre a porta, ele vem correndo. Quem já viu isso? E ele pula você, e você cai no chão com ele pula em cima, ele te abraça, ele comemora, e aquela alegria, aquela coisa toda. Ele não te pede presente, ele não fala nada, ele não pede nada, a não ser: pai, brinca comigo,
e você brinca com ele. Esse texto está falando que Deus quer fazer isso conosco. Ele quer brincar com a gente. Ele quer comemorar com a gente. Ele quer se alegrar, dar brados de alegria. Nós ficamos imaginando o culto e nós dando brados de alegria para Deus. Mas agora, pensa o contrário aqui. Deus dando brado de alegria. Deus vindo, pegando a nossa mão e agitando a gente no ar. E pegando a gente no colo e dando brados de alegria e comemorando com a gente. Eu não consigo ver Deus. Deus para mim é um ser muito sério, sentado num trono gigante de ouro, cabelo assim branco, bem senhorzão mesmo, com uma barbona branca. Não, eu gosto da sua aí. Uma barbona bonita, olho como chama de fogo, assim, aquele negócio tal, que ninguém pode chegar perto dele, e Deus muito sério, e quando fala estremece todo. Talvez você não leu muito bem a Bíblia ainda. Talvez você deveria ler um pouco os evangelhos, onde Jesus, que é Deus, se apresenta. Ele começou o ministério dele indo numa festa de casamento. E ainda lá acabou o vinho, ele deu um jeito de arrumar vinho para a turma. E o vinho que ele fez era melhor do que o que a galera tinha lá. Vinho bom. E ele terminou o ministério dele. A última obra do ministério dele foi uma refeição na casa de Simão. Jesus que gostava de festas. Ele contou histórias sobre festas, sobre banquete. Ele mostrou alegria. Fala que antes dele ir para a cruz, tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Ele cantava, ele se alegrava. Mas era Jesus, mas Jesus era Deus. O André falou, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele falou, eu estou há tanto tempo com você, o Felipe. Eu estou há tanto tempo com você, Felipe, e você fala, mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Sou igualzinho. Eu não consigo imaginar o Pai no banquete. Pois é, o Pai vai no banquete. O Pai quer banquetear conosco. O Pai quer se alegrar conosco. Ele quer ter comunhão conosco. Finalmente, uma lição para ser lembrada. Os versículos 12, 13 e 14, eu só vou ler. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem a palavra da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa no 7º mês. Eles não pararam com a leitura do primeiro dia. Eles continuaram meditando. E eles começaram agora a aplicar essa leitura. E aí eles acharam um texto lá que Moisés tinha ordenado que nesse mês, nesse 7º mês, eles tinham que dedicar uma semana a uma festa chamada Festa das Cabanas. Todo mundo tinha que sair de dentro da sua casa, tinha que recolher folhas de oliveiras, de palmeiras, ramos, e fazer cabanas nos terraços, no pátio do templo, na rua, nas praças, e eles deveriam sair de dentro das suas casas e ficar durante 7 dias morando nessas cabanas. Eles leram essa história, eles falaram, nós queremos fazer isso aqui. E já fazia muito tempo que eles não faziam isso, desde os dias de Josué, que não se fazia isso. E agora eles querem fazer, e eles fazem isso. E é interessante que essa festa tem uma representação, tem um significado. Quando eles faziam isso, eles estavam dizendo assim, nós não pertencemos a esta terra, nós somos estrangeiros aqui, nós estamos morando como se fossem em cabanas, esse não é o nosso lar, essa não é a nossa pátria, nós temos uma outra pátria. Queridos, isso tem um significado para a gente. Aqui não é a nossa pátria, aqui não é o nosso lugar. Nós estamos nesse mundo de passagem, nós estamos aqui por um período, nós estamos aqui por um tempo, nós temos uma pátria gloriosa preparada para a gente, nós temos um lugar especial preparado para nós. Você pode ter uma expectativa de entrar no novo ano, de entrar no 2016, talvez você vai até participar da Olimpíada, mas a maior expectativa que nós temos que ter, que vai nos trazer alegria, que não vai nos trazer esperança, é que o
o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. E a nossa pátria não é aqui, a nossa cidade não é aqui, o nosso país não é aqui. Nós temos uma pátria gloriosa preparada para nós. E se não, você não consegue olhar para este mundo, se você não consegue olhar para as coisas que estão ao seu redor e encontrar uma esperança, e encontrar uma alegria, vá para a festa das cabanas. O Senhor está dizendo, também, aqui não é sua terra, aqui não é sua pátria. Não espere nada de privilégios aqui, não espere nada de bom aqui. O Senhor tem um lugar glorioso e maravilhoso preparado para nós. E essa deve ser a nossa motivação, essa deve ser a nossa alegria. Amém? Olá, tudo bem? Espero que você tenha passado bem aí as festas e eu venho até você para lançar um desafio que nós já fizemos na igreja e eu gostaria de convidar você que não esteve lá no culto para participar também. O desafio é um desafio de leitura da Bíblia. No mês de janeiro, o mês de janeiro tem 31 dias, nós fazemos uma leitura no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, como você sabe, também tem 31 capítulos. Portanto, cada dia lendo um capítulo do livro de Provérbios. Dia 1º, o capítulo 1º, dia 2, o capítulo 2, assim por diante. Mas essa leitura, nós estamos indicando que você faça de algumas maneiras especiais. Primeiro, você vai pegar um bloco, um caderno, uma agenda, um diário, aquilo que você desejar, e deixar ali com uma caneta. E antes de começar a leitura, você vai fazer uma oração. Nessa oração você vai pedir ao Senhor que fale com você, que Deus silencie todas as outras vozes que não seja a voz dele, para que você realmente possa ter um tempo de paz e descanso durante a leitura. Aí então você faz a leitura com devagar, calmamente, e anote durante a leitura um versículo ou dois, no máximo 3, que te chamou a atenção, algo que se destacou. Anote esse versículo no seu bloco, vai anotar ali naquela folha esse texto. Depois tire um tempo para meditar nesse versículo que te chamou a atenção. Permita um tempo para que o Espírito de Deus possa falar com você, comunicar uma mensagem para você. Se você quiser anotar no papel aquilo que Deus falou com você, aquilo que te chamou a atenção, faça isso. Não acumule a leitura. Faça certinho, cada dia a leitura de um capítulo. No final, você tire um tempo para fazer uma oração, para que Deus possa te dar graça, para você aplicar aquela leitura na sua vida. Esse é o desafio que estamos lançando para você durante o mês de janeiro. Comece logo aí no dia 1º, já lendo o 1º capítulo, e com certeza vai ser uma bênção. Toda a igreja aqui, os irmãos foram desafiados a fazer isso. Se você também não é aqui da igreja e gostaria de participar, está convidado a participar com a gente. Faça isso. Deus te abençoe, um feliz ano novo. Estamos juntos aí. Bom estar com você, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Continue conosco assistindo o nosso programa, convide seus amigos também para assistir. Antes de encerrar, gostaria de orar por você, abençoando a sua vida e a sua família. Pai de amor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar esse querido irmão, essa querida irmã, esse amigo que esteve ouvindo e participando conosco nesse programa. Que a tua bênção seja estendida sobre a sua casa, sobre os seus negócios, seus projetos, que o Senhor dê a eles um ano novo abençoado, debaixo da tua paz, e que as tuas bênçãos continuem abundando poderosamente sobre o teu filho. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau! Encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor,
se eu não conseguir mais suportar.